Posso te contar um negócio legal sobre a Bíblia? 500 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia conta que Deus chegou com um cara chamado Zacarias e deu uma visão pra ele. Nessa visão, Zacarias viu Deus como se Deus fosse um pastor de ovelhas. Porém, as ovelhas que Deus estava pastoreando estavam se rebelando contra ele. E alguns pastores também estavam se rebelando contra esse pastor, contra Deus. Por causa disso, Deus falou, cadê minha Bíblia? Zacarias 11, se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário. Se não, não paguem. Então os pastores pagaram 30 moedas de prata, diz o versículo. Ou seja, presta atenção, esse cara chamado Zacarias recebeu uma visão de Deus em que Deus estava sendo traído pelas próprias ovelhas e pelos próprios pastores. E por quanto ele estava sendo traído? Por 30 moedas de prata. Legal, né? Agora vamos lá. 500 anos depois dessa visão de Zacarias, Jesus nasce. Jesus escolhe 12 discípulos para andar com ele e um discípulo deles decide trair Jesus, que é Judas. Todo mundo sabe dessa história, né? Judas traiu Jesus, intancável. Porém, olha que doideira. Judas traiu Jesus por causa de uma quantidade de dinheiro específica. Você sabe que quantidade foi essa? Mateus 26. Judas perguntou para os fariseus: quanto vocês estão dispostos a me pagar para eu entregar Jesus? Quanto que os fariseus deram? Pau! 30 moedas de prata. Ou seja, tudo estava profetizado. Não só que Jesus seria traído, mas por quanto Jesus seria traído. Meu Deus. E a doideira não para por aí. Vocês querem ouvir mais? Vocês querem? Se a gente continuar a ler a profecia que Zacarias recebeu, no próximo versículo tá escrito assim: por isso tomei as 30 moedas e joguei no templo do Senhor para o oleiro. Ou seja, Deus está dizendo aqui que esse dinheiro vai ser jogado no templo do Senhor e vai ser dado ao oleiro. O que é oleiro? O oleiro é um cara que faz cerâmica, tá ligado? Agora adivinha, o que Judas fez depois que ele traiu Jesus? A Bíblia diz que Judas teve remorso, voltou para os fariseus e ofereceu o dinheiro de volta que ele tinha pegado por trair Jesus. Os fariseus não aceitaram o dinheiro, então o que Judas fez? Judas jogou o dinheiro no templo. Não só isso, a Bíblia conta também que os fariseus pegaram esse dinheiro e deram para um oleiro. Meu Deus! Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês já sabiam disso? Eu tô doido! Zacarias, 500 anos antes de Jesus nascer, já previu tudo o que iria acontecer com a morte, com a traição de Jesus. Se isso pra você não é prova suficiente que Jesus é o Senhor, não sei mais o que falar, meu. O que você vai falar? Foi coincidência? É coincidência. Isso é coincidência. Papo reto, tem certas profecias na Bíblia que Jesus cumpriu que são tão específicas que se você descobrir que Jesus cumpriu e mesmo assim não acreditar, ou você é burro ou você não entendeu direito. É impossível que isso seja coincidência. Essa passagem que Judas traz Jesus é muito bonita. Por quê? Primeiro, porque Zacarias profetizou exatamente sobre essa passagem. Não só Zacarias. Tem outro cara na Bíblia também chamado Jeremias que profetizou exatamente tudo que iria acontecer. Além disso, essa passagem é muito linda. Olha aqui. Porque no livro de Êxodo, presta atenção, no livro de Êxodo da Bíblia tá escrito o valor que você pode pagar por um escravo. E quanto que é esse valor? Adivinha? 30 moedas de prata. Então assim, basicamente, Jesus ele foi traído e meio que vendido como se fosse um escravo. Por quê? Será que Jesus era um escravo? Não, não era. Quem que é o escravo todo dessa história, meu amor? Você. Você e eu éramos escravos do pecado. E por meio de Cristo Jesus fomos libertos. Através das suas pisaduras nós fomos curados. Cristo sofreu o que nós, que éramos escravos do pecado, merecíamos sofrer. Jesus, ele se tornou maldição por causa de nós, fazendo com que a gente se livre da maldição de lei. Isso está escrito no livro de Gálatas. Isso é incrível. A Bíblia é muito linda, velho. Tudo se conecta. Inclusive o fato de o número 30 estar nessa passagem é bem interessante. 30 é um número bem simbólico na Bíblia. Jesus começou seu ministério com 30 anos. O rei Davi começou a ser reinado com 30 anos. O profeta Ezequiel foi chamado no 30º ano. Os sacerdotes começavam a trabalhar no 30º. 30 é um número bem específico, que eu não vou explicar agora. Tem que fazer uma live de numerologia bíblica. Mas se liga, é por essas e outras que eu acho que a Bíblia é o livro mais incrível do mundo. E se você não sente isso, é porque infelizmente você não entendeu ainda, mas um dia você vai entender. Que Deus abençoe sua vida. Marca alguém nesse vídeo.